O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Confira agora os destaques do Jornal da Fonte. Júnior Friboi divulga carta em que desiste de candidatura. Membros do PMDB realizaram manifestação pró-Íris em frente ao diretório. Presidente Dilma Rousseff inaugurou hoje em Anápolis primeiro trecho da Ferrovia Norte-Sul. A via liga as cidades de Palmas, no Tocantins, e Anápolis. O Hospital Materno Infantil realiza campanha para doação de leite materno. E ainda, abuso sexual de crianças e adolescentes agora é crime hediondo. As principais notícias dessa quinta-feira você acompanha agora no Jornal da Fonte. A presidente Dilma Rousseff inaugurou hoje em Anápolis um trecho de 855 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul entre as cidades de Palmas, do Tocantins e Anápolis. Ela diz que a ferrovia funciona como uma coluna vertebral do sistema de logística do país, aproximando o interior do litoral para escoamento e distribuição da produção. Em menos de 12 horas, a presidente Dilma Rousseff compareceu em 2 eventos no estado de Goiás. Na manhã de quinta-feira, a presidente esteve no Porto Seco, em Anápolis, onde oficialmente entregou o trecho entre Palmas, no Tocantins, e Anápolis, da Ferrovia Norte-Sul. Na solenidade estiveram presentes várias autoridades políticas e os trabalhadores que participaram da construção. O governador Marconi Perillo discursou sobre trabalhos realizados em conjunto com a administração do município de Anápolis. E quando citou os que foram realizados na gestão de Antônio Gomide, o ex-prefeito foi aplaudido com entusiasmo. Marconi encerrou declarando eterna admiração pela presidente. E pelo muito que a senhora tem feito de forma republicana em relação ao nosso governo. Embora sejamos de partidos diferentes. Mas eu tenho procurado seguir o exemplo da senhora e fazer a mesma coisa com todos os prefeitos do estado. A presidente agradeceu aos trabalhadores que construíram o trecho e ressaltou a importância em dar continuidade à Ferrovia Norte-Sul, iniciada no governo do atual senador e ex-presidente da República, José Sarney. O Brasil tinha de ter uma coluna vertebral que seria a ferrovia das ferrovias, que cortaria o Brasil de norte a sul, que levaria o nosso país a superar esse atraso inexplicável. O trecho entre Palmas e Anápolis tem 855 quilômetros, atravessa 34 municípios e deve se tornar o principal meio de escoar a produção de soja. Em discurso, a presidente Dilma disse que espera inaugurar nos próximos anos o trecho entre Anápolis e Estrela do Oeste, em São Paulo. Percebendo a importância dessa coluna vertebral, para o corpo ficar de pé, inteiro e ágil, nós prolongamos esta ferrovia até Estrela do Oeste, em São Paulo. E ontem, em Goiânia, a presidente Dilma Rousseff lançou a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida. O comunicado aconteceu durante a abertura do 86º Encontro Nacional da Indústria da Construção. A presidente da República anunciou em Goiânia o lançamento da terceira edição do programa Minha Casa Minha Vida, para a construção de casas populares, já a partir do próximo dia 29. Ela participou da abertura do Encontro Nacional da Indústria da Construção, ENIC, no Teatro Rio Vermelho, no Centro de Convenções de Goiânia, na noite desta quarta-feira. A presidente garantiu ainda a continuidade do programa, no eventual segundo mandato. Nós vamos garantir a continuidade do Minha Casa Minha Vida, um programa que foi executado com absoluta prioridade, que eu tenho a honra de ter participado do nascimento e que agora nós todos acumulamos, juntamente com os senhores, uma grande experiência, além de capacidade de realização e
a decisão cada vez mais fortalecida na clareza da nossa vontade política de construir o Minha Casa Minha Vida 3. Ela destacou ainda investimentos em educação de qualidade, através da destinação de 75% dos royalties do petróleo para a área. Nós sabemos que vamos mudar toda a estrutura da educação daqui a um tempo, mas nós não podemos esperar. Temos de atuar já e agora, para que o Brasil consiga modificar essa situação. O governador Marconi Perillo sentou-se ao lado da presidente Dilma Rousseff e aproveitou o momento para conversar com a petista. Segundo informações de bastidores, ele teria pedido uma solução para a CELG. O governador reservou seu discurso para elogiar a presidente, em virtude do comportamento republicano da petista, sendo ele do PSDB. O tucano listou obras do governo federal em Goiás. Sou-lhe grato pela atenção em relação à conclusão de uma das mais importantes obras do Brasil, a Ferrovia Norte-Sul. Quero agradecê-la por uma outra obra federal de grande relevância para a nossa economia e para a nossa cidadania. Uma estrada não serve apenas para quem transporta grãos, produtos minerais, ela serve para o povo pobre que precisa de uma boa estrada. E a senhora está duplicando 300 quilômetros de uma rodovia estratégica para Goiás, a BR-060, no trecho Goiânia, Rio Verde, Jataí. Muito obrigado por isso. O prefeito de Goiânia informou que fará um convênio com o governo federal para a pavimentação asfáltica, no valor de 91 milhões. Ele também destacou obras do PAC em Goiânia. Na área da saúde, presidenta, graças à senhora, nós inauguramos muito recentemente uma unidade de pronto atendimento, um hospital, o maior hospital da região centro-oeste para atendimento à saúde da mulher, Hospital e Maternidade Dona Iris. Vamos inaugurar agora, no final do mês, um CAIS, que é uma unidade ambulatorial de urgência, com um padrão que dá dignidade ao usuário do Sistema Único de Saúde Nacional. Na área da educação, nós temos por entregar agora 10 CIMEIs no mês de agosto. Talvez essa seja a maior entrega de CIMEIs. O CIMEI que nós denominamos aqui é o Centro Municipal de Educação Infantil, que a senhora faz referência a eles como creche para a educação infantil. A presidente falou ainda em seu discurso sobre obras de metrô nas cidades e destacou o veículo leve sobre trilhos, o VLT, em Goiânia. E agora uma notícia que pegou muita gente surpresa e causou muita polêmica. O empresário Júnior Friboi anunciou nessa tarde a desistência da disputa do governo de Goiás. Júnior Friboi anunciou a sua ausência do pleito por meio de uma carta. No relato, o empresário diz, abre aspas, deixa o processo eleitoral com o coração agradecido aos companheiros que honraram sua palavra e seus compromissos. E saio com a consciência tranquila de quem permaneceu fiel a seus valores, fecha aspas. Na carta, Friboi citou também a desistência de Iris Rezende. Com a notícia, apoiadores de Iris se reuniram em frente ao escritório de Iris Rezende, dando apoio à decisão, como podemos ver nas imagens. E nós, do jornalismo da Rede Fonte, vamos continuar acompanhando toda essa repercussão. Amanhã na Rádio Aliança 1090 AM, com Marcela Heleno, você terá mais notícias. E também no Jornal Goiás Alerta ao 12h45. E, obviamente, aqui no Jornal da Fonte de amanhã, às 18h30. Mudando de assunto, o tempo chuvoso já se foi e a seca chegou para ficar. Pensando no tempo seco e na baixa umidade, o Corpo de Bombeiros trabalha com um planejamento estratégico chamado Operação Cerrado Vivo. O objetivo é combater incêndios e queimadas durante todo o ano, mas com ênfase nos meses de agosto e setembro. Sobre esse assunto, converso agora com o chefe do Departamento de Proteção Ambiental da Defesa Civil no Estado, o Tenente Coronel Martiniano Gondim. Coronel, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, Sergismar, boa noite a todos que estão nos assistindo. E o Corpo de Bombeiros que agradece essa oportunidade de estar aqui para poder passar aí um pouco de informação nessa área. Pois é, esse tempo mexe com todo mundo, mexe com a nossa saúde aqui em Goiás, né, deixa muita gente resfriada e mexe com a vegetação. Qual que está sendo o planejamento estratégico justamente para evitar queimadas e incêndios aí nessa época do ano? O Corpo de Bombeiros, ele trabalha, né, com essa operação. Essa operação, ela não há interrupção.
ela o ano todo. Enquanto nós não estamos combatendo, nós estamos fazendo prevenção ou preparando o material, ou preparando a tropa. Nós estamos num período agora em que nós estamos fazendo essa parte preventiva, contato com as escolas, com os sindicatos rurais, preparando o nosso material, treinando as pessoas. Nós estamos fazendo campanhas educativas justamente para chamar a população a consciência de não colocar fogo. Porque se as pessoas deixarem de colocar fogo, já resolve praticamente 80% do nosso trabalho. Pois é, e essa é a incidência, né? Tem muito crime, que é considerado um crime, a prática de se colocar fogo em lotes baldios, grandes terrenos, acaba atrapalhando muito o trabalho de vocês, né, coronel? Justamente, além de ser crime, porque quando a pessoa coloca fogo num lote baldio, ali ela tem até a boa intenção de fazer a limpeza, mas o que acontece? Quando ela coloca fogo ali, aquele fogo ele espalha e coloca em risco toda aquela vizinhança daquele lote. Então, muitas das vezes pode pegar fogo numa casa, numa indústria, numa loja, e pessoas que estão ali dentro da casa acabam sofrendo com isso, Então, é crime porque coloca as pessoas, a vida das pessoas em risco e os bens das pessoas. Coronel, o senhor falou que o trabalho é feito aí ao longo de todo o ano, mas esse é o período mais complicado para as queimadas, Goiás tem muitas... Esse é o período mais difícil, mais crítico? O período mais crítico nosso é quando a vegetação realmente está bem mais desidratada e a umidade relativa do ar está bem baixa. Então, a partir do mês de julho, nós entramos num período crítico. Acaba sendo julho, agosto e setembro. São períodos críticos para nós. Então, é quando o número de queimadas acaba aumentando, porque às vezes uma fagulha, às vezes até sem intenção, pode provocar um incêndio florestal. Muito bem, nós conversamos com o Tenente Coronel Martiniano Godin, falando sobre as queimadas. Coronel, obrigado pela participação do senhor, uma boa noite. O Corpo de Bombeiros agradece e deixa aí um recado. Então, se as pessoas perceberem, ouvirem alguém colocar fogo em um lote baldio, denuncie para o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. E veja a seguir, termina amanhã a campanha de vacinação contra a gripe A. Continue aqui na Fonte, nós voltamos já. Estamos de volta com o Jornal da Fonte. O Hospital Materno Infantil realiza campanha para a doação de leite materno. O intuito é aumentar o número de mães doadoras. Na Semana Mundial de Doação de Leite Materno, o Hospital Materno Infantil realizou um evento para promover essa atitude. O Banco de Leite Humano do hospital conta hoje com 50 mães doadoras que suprem uma demanda de 10 litros diários de leite para os recém-nascidos. Essas doadoras, que são em torno de 50, elas têm suprido essa necessidade? Do materno infantil, sim. Agora, para conseguir atender as outras unidades neonatais de risco de outros hospitais, isso teria que dobrar. A doação de leite realizada a domicílio, que antes era feita pelas bombeiras no carro da Secretaria Estadual de Saúde, hoje será realizada com o carro da corporação doada ao Banco de Leite. O veículo vai auxiliar e muito no trabalho realizado todos os dias. Com certeza vai ajudar, porque a gente vai ter mais autonomia, de horário, de rotas de setores, Inclusive a gente está até em Anápolis pegar leite. Antes a gente não poderia ir, sem a viatura. Valquíria sabe bem da necessidade de doar o leite materno. Com o filho recém-nascido, há cerca de 3 anos, no materno infantil, ela amamentava ele no peito e através das doações. Foram bastante difíceis, mas eu tive muito apoio aqui do Banco de Leite, as profissionais são bastante capacitadas, todo mundo tem bastante atenção, bastante carinho, para com as mães doadoras e para com as mães que também estão necessitando dos bebês receberem esse leite. Cecília foi doadora de leite. O excesso do alimento possibilitava que ela amamentasse a filha Maria Flor e outras centenas de bebês recém-nascidos. Minha média de doação era 1,7 litro por semana. Além dela, ela mamou exclusivamente até os 3 meses e aí o que sobrava a gente mandava para cá.
Olha, com a insegurança em alta, residências e prédios comerciais estão cada vez mais visados por bandidos. E nesse clima de insegurança, Goiânia sediou o primeiro encontro de segurança eletrônica de Goiás. Sobre esse assunto, eu converso agora com o vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, Augustus von Sperling. Augusto, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, é um prazer estar aqui para poder fazer alguns esclarecimentos acerca do encontro. Pois é, Augusto, a insegurança ocorre em todo o país. Houve esse evento pela primeira vez aqui em Goiás, ocorrido em Goiânia, na capital. Quais foram os destaques, né, da programação do evento? Ok, o que a gente fica feliz de estar trazendo para Goiânia, primeiro, o conhecimento, capacitação pela ABESE, que é a Associação Brasileira de Sistemas Eletrônicos de Segurança, quer dizer, ele tem esse papel de capacitar, de profissionalizar. Juntamente com ela, a reboque vem produtos do segmento, como rastreamento, sistemas de circuito fechado TV, sistemas de alarme, controle de acesso, com e sem fio, quer dizer, então essas tecnologias que cada dia que passa vai sendo inserido na realidade das pessoas, das empresas, das residências, condomínios, para que pelo menos gere um pouquinho mais de sensação de segurança para as pessoas, né? É um setor que está em alta, né? A venda desses produtos, a comercialização. Qual que é o percentual de Goiânia e do Centro-Oeste? Olha, o crescimento nos últimos 6 anos de segurança eletrônica no Brasil está na casa dos 10%. Tá? E Goiânia responde hoje, para vocês terem uma ideia, 220 mil câmeras estão instaladas aqui em Goiânia. Então, quer dizer, é extremamente representativo este número, podendo aumentar. As pessoas se sentem um pouco vigiadas, mas sabemos que essas câmeras têm um papel de inibição, prevenção, diminuição de riscos. E, mais do que isso, ela vem desvendando os crimes aí através das suas imagens, os seus registros, ajudando aos órgãos públicos a buscarem as pessoas que fizeram esses delitos, né? Agora, quais são os destaques tecnológicos aí para o monitoramento das empresas, das residências? Existe até um sistema aí via nuvens, como que funciona, Augusto? O caminho hoje, o sistema está caminhando para IP. Tá, você tem sistemas analógicos, tem sistemas digitais já, seja de imagem, seja de controle de acesso, mas assim, esses sistemas todos são controlados ou via cabeamento, ou via Wi-Fi, quer dizer, rede sem fio, radiofrequência, ou também a parte das nuvens, quer dizer, a nuvem o que é? Simplesmente o armazenamento das informações que estão dentro das empresas de sistemas eletrônicos de segurança, onde ele cria um backup tanto lá na empresa como também em outro provedor, em outro local, né? E tem crescido, antigamente era mais a procura era maior no público empresarial, o público residencial tem procurado cada vez mais, né, Augusto? Eu diria que esse mercado está muito parecido em termos de atuação. Quer dizer, eu não consigo aí separar muito, 55% para o mercado comércio e uns 45% para o mercado residencial. Mas assim, ele já é naturalmente comprador. Não tem jeito, as pessoas estão se sentindo inseguras de uma forma geral, sejam nas ruas, e nas ruas existe o rastreamento, as câmeras que estão nos diversos locais, tanto público como privado, para que haja uma certa diminuição. Augusto von Sperling, vice-presidente da ABESE, esteve conosco aqui no Jornal da Fonte, falando de um evento que ocorreu hoje na capital de monitoramento eletrônico. Augusto, obrigado pela sua participação, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. E amanhã termina a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. Quem compareceu aos postos de saúde hoje enfrentou filas para garantir a imunização. Daniel, de 4 anos, deu exemplo ao tomar a vacina contra a gripe. Já a irmãzinha Daniele... Prontinho. Ao ouvir o choro da irmã, ele manda um recado para outras crianças que têm medo da agulha. Não dói. Termina nesta sexta-feira a campanha nacional de vacinação contra a influenza, que começou no dia 22 de abril.
A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar 80% da população alvo na capital, o que corresponde a 263 mil pessoas. No entanto, tem 2 grupos de risco que ainda a gente não conseguiu que atingisse essa meta. Quer dizer, no total nós atingimos. No entanto, quando a gente estratifica por grupos, o grupo de gestante e o grupo de crianças menores de 5 anos ainda precisam ser vacinados. Podem tomar a vacina crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, mães em período de amamentação, pessoas com mais de 60 anos, indígenas, trabalhadores da saúde e portadores de doenças crônicas. E foi sancionada ontem a lei que torna crime hediondo o abuso sexual de crianças e adolescentes. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás, Michel Chimango. Doutor Michel, obrigado por estar conosco. Boa noite. Boa noite. Doutor Michel, o senhor considera uma conquista essa alteração na legislação? E o que motivou essa alteração? Sim, considera-se qualquer lei que venha reforçar a punição desses infratores referente a questões de violências sexuais sempre é bem recebida junto ao meio jurídico. O que levou à criação dessa lei foi a forma que a lei era aplicada anteriormente, né? Não era considerado como crime hediondo, hoje já é crime hediondo, né? Não é passível mais de fiança, indulto, graça, anistia, e ficou também a questão da progressão de regime dificultou um pouco, e a questão mesmo da aplicação da lei, ela veio mais severa. Essa é uma discussão que está sendo feita há muito tempo ou é recente? O senhor acredita que com essa questão infeliz da pedofilia, isso ganhou força para tornar o crime como hediondo? Sim, as sequências de crimes que vem acontecendo hoje contra criança, adolescente, a questão da exploração sexual, nosso estado está sendo, no estado não, no Brasil todo, está sendo muito contínuo e cada vez vai crescer mais. Isso fez com que fosse chegado até o Congresso Nacional e fosse criada essa lei. Bom, nós estamos em período de Copa do Mundo, há poucos dias da estreia dos primeiros jogos, do jogo de abertura, e a gente sabe que infelizmente o Brasil tem um legado cultural aí de exploração das nossas crianças. Certo. Como que fica a situação do estrangeiro? O estrangeiro que for pego aí, utilizando de maneira ilícita, fazendo a exploração sexual das crianças, ele responde pela nossa legislação como crime hediondo? Sim, qualquer estrangeiro que esteja aqui dentro, né, do território brasileiro, qualquer infração que ele vier cometer vai ser aplicada a lei penal da mesma forma que é aplicada para os brasileiros natos ou naturalizados, da mesma forma. Então até é oportuno essa lei ser aprovada, né, esse projeto virar uma lei nesse período. Sim, ainda mais. A lei ainda estava ela ia ser sancionada, a presidente estava com a intenção que fosse em junho. Ela antecipou essa sanção em decorrência da Copa do Mundo, que será realizada agora a partir de junho. Então ela antecipou essa sanção para que já, a partir de quando começar os jogos, já esteja fazendo a aplicação dela. Uma antecipação positiva e oportuna. Lógico que estamos preocupados com os brasileiros de um âmbito geral, independente de Copa do Mundo, mas a gente sabe que nesse período tem muitos turistas visitando o nosso país. Com relação à progressão de pena, teve alguma alteração? Teve. É o seguinte, a lei, lá no artigo 218 do Código Penal, ela estabelece uma pena de 4 a 10 anos de punição. Na lei anterior, para os crimes comuns, você tinha que cumprir 1/6 da pena para poder ter a progressão. Com a aplicação, por ser considerado agora crime hediondo, se a pessoa for primária, tem que cumprir 2/5 da pena e, caso venha a ser reincidente, 3/5 para poder ter a progressão do regime. Doutor Michel, para ser considerado exploração sexual de crianças, não é necessariamente preciso aí a conjunção carnal, não, né? A partir de que ponto que já é considerado? No toque, na fala? Hoje está sendo considerado qualquer tipo de violação. Até mesmo fotos expostas na internet hoje está sendo considerado como um crime, né, de violência sexual. E também um beijo, às vezes um abraço, até mesmo já com outras intenções, já vem a caracterizar. Se um rapaz ou
vice-versa, vamos colocar um exemplo que um rapaz maior de idade, menor de 18 anos aí, e ele pode estar sujeito a ser processado, a família pode processá-lo? Olha, se a menor for menor de 14 anos, aí sim existe a vulnerabilidade. Poderá sim, caso venha ter algum ato sexual, né? Beijo vai depender se ocorreu ali um namoro ou não. Agora, de 14 a 18, somente é punido aquele que fizer gesto para exploração sexual. Agora, ressalto que menor de 14 é vulnerável. Se tiver ato sexual, já é caracterizado até o estupro. Com relação a essas mudanças que aconteceram, como o senhor falou, já vim de algum tempo, o senhor acredita que foi 100% coerente essas mudanças ou tem algo que ainda ficou aí como em aberto, que poderia ter sido colocado? Olha, hoje nós temos assim, uma questão mais certa na lei seria mais analisar a questão da vulnerabilidade. Existem muitos adolescentes, né, que às vezes é considerado vulnerável, mas na realidade não é. Então, mas a lei ela veio com a força, com o fato, com a positivação bem adequado ao caso em concreto. Eu gostei da lei. Muito bem, um assunto muito importante. Nós conversamos com o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás, Michel Chimano. Doutor Michel, obrigado por todos os esclarecimentos. Obrigado. Boa noite para o senhor. Disponha, boa noite. E a pecuária tem noite gospel. Festa movimentou a festa na quarta-feira. A noite desta quarta-feira, na 69ª Exposição Agropecuária de Goiás, foi reservada para os shows gospel. A dupla André e Felipe e o cantor Thales Roberto comandaram a noite. Eles acreditam que este é um novo tempo para o povo de Deus. É muito bom levar a palavra de Deus em eventos que estão abrindo as portas para o Evangelho. Bem bacana, com esse conteúdo da palavra de Deus alcançando vidas, alcançando corações, é maravilhoso. Deus tem nos colocado em lugares onde a nossa luz faz toda a diferença. Se você estiver aqui nessa sala e colocar mais uma lâmpada aqui, talvez ela não faça tanta diferença. Se você chegar num lugar onde não tem luz e colocar uma lâmpada lá dentro, ela faz toda a diferença. E eu acredito que nós somos a lâmpada que Deus tem colocado nessa geração. Jesus é a luz do mundo. Já que o Espírito Santo está dentro de nós nos tornamos luz para eles. É o seguinte, meu filho, joga pra você, joga pra você, joga pra você. Muito louvor e adoração tomou conta da pecuária de Goiânia. Milhares de pessoas separaram o momento para buscar a Deus. Foi um momento ímpar, né, que a gente escolhe para separar, para buscar mais a Deus. É um momento até que a gente quebra o preconceito contra as pessoas que às vezes acham que lugar de buscar a Deus é só na igreja. A gente sempre está tirando um tempo para prestigiar esses eventos que contam com o público gospel, né? A 69ª Exposição Agropecuária de Goiás, que teve início no dia 19 deste mês, segue até o dia 1º de junho, com várias atrações para o público. Para os demais dias de exposição, o valor dos ingressos serão R$ 20,00 meia com carteira estudantil, R$ 40,00 inteira nos dias de apresentação com artistas. Os demais valores sem apresentação serão R$ 10,00 inteira e R$ 5,00 meia entrada com carteira estudantil. A previsão de negócio gira em torno de R$ 80 milhões. São aguardados cerca de 700 mil visitantes nos 17 dias de evento. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais notícias você confere amanhã ao 12h45 no Jornal Goiás Alerta. Na sequência você fica com toda a repercussão do futebol goiano e brasileiro, com Luiz Duarte e toda a sua equipe no programa Na Marca do Pênalti. Melhor dessa noite para você e até amanhã.